E foi uma palestra muito boa e significativa para que a gente pudesse entender realmente as orientações. Algumas discussões também à parte, a gente quer deixar aqui registrado. Como, por exemplo, uma discussão e uma formação em conjunto com a rede estadual. A professora Sônia até mencionou isso nessa mesa hoje, para que a gente realmente possa efetivar uma pedagogia da infância. A criança sai da educação infantil como criança e entra no ensino fundamental deixando de ser criança. Então, a gente acredita que é necessária uma pedagogia da infância e uma discussão com o ensino fundamental. Outra coisa importante no nosso GT foi a discussão dos documentos do MEC, que muitos de nós, professores, ainda não temos acesso. Ou, se temos acesso, não paramos para discutir. É preciso discutir os parâmetros, os indicadores de qualidade, as diretrizes para essa educação infantil. Um assunto bem pertinente em um dos GT foi a situação de horário dos professores dentro da creche, por exemplo, né? 30 horas, 24 horas, essa foi uma discussão bem pertinente. Acredito que foi isso a nossa mesa. Eu aproveito o momento para agradecer a professora Sônia pelo convite à rede conveniada. A gente se sentiu realmente incluído, inserido nesse congresso e, mais do que isso, comprometido com o congresso. Muito obrigada. Eu vou pedir para os relatores ou coordenadores deixarem o relatório aqui na mesa com a gente. A Luciane, por favor, e a Elaine também, deixa aqui com a gente o relatório, o resuminho, tá bom? O Rafael agora vai contar para a gente um pouquinho como é que foi a discussão da mesa 3. Acesso, permanência e qualidades... Ah, não, gente, espera só um pouquinho, que eu estou seguindo aqui. A mesa 3, financiamento da educação. O financiamento público é fundamental para estabelecer condições de qualidade, a universalização da educação básica e para aumentar a oferta de ensino superior público que respeite a diversidade. Elaborar o Plano Municipal de Educação exige quantificar e qualificar as ações para os próximos 10 anos, à luz dos recursos disponíveis para a educação em todos os níveis. A formação inicial dos professores e o regime de colaboração que deve garantir aos munícipes o acesso a todos os níveis da educação brasileira requer sua discussão por todos os cidadãos do município. A destinação de recursos do pré-sal para a educação é uma possibilidade. Sua efetivação depende da participação de todos os cidadãos que devem discutir os meios para viabilizá-las. Essa mesa, a Rafa está aqui, deixa eu pegar aqui a ordem do livrinho, não é a mesma. Tinha 21 orientações para discutir. Bom dia a todas e todos. Eu não pontuei muito a minha fala, mas eu coloquei principalmente a tônica do que aconteceu na discussão do nosso grupo. Então, eu coloquei 5 momentos e primeiro eu destaco a questão do acesso, certo? Então, dentre as nossas 21 orientações, onde todas foram acatadas, primeiro a gente destaca a questão do prazo, certo? Aí eu já coloco o ponto principal que norteou a nossa discussão, que é onde os congressistas destacaram o objetivo de que todos queremos saber de onde vem, para onde vai e discutir o uso do dinheiro da educação. Essa foi a grande tônica. Então, a gente busca transparência primeiro, mas uma transparência de uma forma clara. Então, onde um pai de aluno, um professor, um funcionário não docente possa entender o orçamento da educação. É quando a gente vê mais ou menos os gastos com o Congresso, então todos terem esse acesso. Acho que a gente, hoje, vendo isso, de onde saiu o dinheiro desse nosso momento, já pontua mais ou menos isso. Segundo, foi colocado a questão da EJA. Então, a preocupação com a educação de jovens e adultos inserida nessa discussão do financiamento. Então, quanto hoje investimos em EJA e quanto deveríamos investir? Estamos no patamar correto? Uma discussão que foi proposta. Terceiro, a questão do acesso, certo? Então, dentro do acesso às opções de financiamento, o dinheiro da educação, a gente está garantindo as especificidades da criança da creche, da educação infantil, por exemplo, dentro de um transporte escolar,
Então, onde o dinheiro da educação está atuando nesse momento? E, em quarto ponto, a questão dos conselhos. Então, de não só o Conselho Municipal de Educação ter acesso às contas da Prefeitura e da Educação, mas que os conselhos de escola estejam presentes nessa discussão. Por último, a gente discutiu, e foi um ponto bem colocado, a questão dos 25% que todo mundo conhece com relação à educação. Então, dentro da mesa foi proposto que esses 25% passem a 30%, mas a preocupação de que esses 30% não esvaziem outros espaços como saúde, obras e tudo isso que a gente entende a carência da cidade também, mas que isso venha a agregar numa intenção de aumentar a real cidade, não só a educação. Basicamente foi isso. Sobre a mesa 4, chamo o Valmir. Era a mesa que discutia formação e valorização dos profissionais da educação. A política de valorização dos profissionais da educação deve ter como componentes a carreira, a jornada de trabalho, a remuneração e a formação continuada, que deve estar articulada com a formação inicial. Deve-se garantir a formação baseada na dialética entre teoria e prática, valorizando o fazer profissional como momento de formação, por meio da reflexão, análise e problematização do conhecimento e das soluções criadas no ato pedagógico. Os GTs dessa mesa tinham 24 orientações para discutir. Bom dia mesa. Parabéns pela elaboração do congresso. Parabéns a todos que participaram. Valdir, eu vou ser chata, 5 minutos, tá bom? É rapidinho. Porque nós encerramos aqui em 4 itens, né? Foi uma mesa assim bem interessante. Eu que participei do CONAI, né? Na instância municipal, estadual, e só não consegui conseguir ser escolhido para o federal, né? Mas foi interessante a participação das 3 mesas. Teve bastante consenso na situação da formação e valorização do profissional. E assim, foi tirado assim 3, 4 situações assim interessantes, né? Que é o compromisso, né, com a qualidade do trabalho, né, do profissional da educação como um todo. Foram apresentadas também as propostas, né, que elas possam ser definidas a partir das dificuldades do cotidiano, né, da região, do território, que é tão diferente de Suzano, tá? E do Brasil, né? E os grupos, foi solicitado, né, também que pudessem assim, abranger todos os profissionais da educação. Foi uma fala bem enfática, que assim acontece sempre em congresso, em toda discussão, em todas as reuniões, que a educação ela possa ser observada e possa incluir todos os profissionais da educação, né? E para finalizar, foi feito um consenso de investimento, né? Que a formação do profissional ela possa ser permanente, né? E a discussão sempre de forma democrática, né? Com participação de todos, né? E também uma fala que ficou bem, principalmente no nosso grupo, que é a situação, né, até na questão ambiental, né, valorizar essa formação pensando, né, na estrutura da escola, né, no acolhimento que a escola pode oferecer para a criança e para o profissional da educação, né. Então, assim, a mensagem também que eu deixo aí é que a essência da educação, ela está, como Paulo Freire sempre fala, né, relacionada à relação do humano, né? O que se faz a educação é o relacionamento com a humanidade, 2 né, minutos, com o meio ambiente. Obrigado. Mesa 5, a Yumi vai relatar para a gente. A mesa 5, inclusão, diversidade e igualdade social.
As políticas públicas pautadas pela justiça, a inclusão social e diversidade são aquelas que reconhecem e criam formas de viabilizar a participação da sociedade civil no debate e na elaboração das propostas a serem implementadas. Para isso, faz-se necessária a construção de efetivos canais de diálogo, parceria com os movimentos sociais e garantia de interfaces das políticas educacionais com outras políticas, o que exige novas arquiteturas organizacionais para as políticas sociais e novas orientações aos profissionais que a executam. Quais mecanismos precisam ser criados, repensados ou fortalecidos pelos sistemas públicos para a garantia de uma educação inclusiva? Um dos GTs com maior número de orientações, 69, a Yumi vai passar para a gente. Bom dia. Então, até por conta desse grande número de metas, assim como os outros grupos, nós estávamos divididos em 4 salas. Pelo número de pessoas, a gente conseguiu dividir em 2 grupos. Numa sala estavam as pessoas da sala 1 e 2, e foi coordenado por mim e pela Elisângela. E na outra sala estavam os grupos 3 e 4, que foi coordenado pela Cida Rosa, representando o Estado, e a Ana Paula. Ao todo, a gente tinha cerca de 250 pessoas nos 2 grupos. No primeiro grupo, ainda houve uma subdivisão com pessoas que queriam discutir os itens C e D, específicos de educação quilombola, ambiental, indígena e relações étnico-raciais, e gênero, diversidade sexual, crianças, adolescentes e jovens em situação de risco, educação prisional, direitos humanos e educação religiosa. O que foi observado é que houve, numericamente, um maior interesse das pessoas no tema da educação especial. Tanto que o grupo, na sala onde eu fiquei com a Elisângela, tinha cerca de 100 pessoas e no outro umas 30 pessoas. De qualquer maneira, foi percebido um avanço na questão da garantia dos direitos, pensando nesses públicos que historicamente são apartados da educação comum. Ainda foi percebido um certo estranhamento quando a gente discutiu a educação prisional e a educação de jovens em liberdade assistida. Tá? Especificamente nas questões indígenas e étnico-raciais, foi percebido que ainda tem um desconhecimento com relação aos conteúdos que têm que ser trabalhados. Esse foi um ponto de destaque, mas, de uma maneira geral, todos os grupos, em todas as discussões, falaram da necessidade da valorização e da necessidade de formação, e aí englobando todos os profissionais da educação. Ainda dentro da garantia de direitos, considerando a educação como direito de todo mundo, um outro ponto que foi bastante destacado foi a garantia dos apoios. Então, uma vez que as pessoas que antes estavam excluídas estão na escola comum, que apoios e que ações são necessárias para que eles, de fato, estejam incluídos com qualidade. 2 minutos, aí okay. São só mais 2 itens. O que chamou a atenção também é que todas as metas foram aprovadas e a grande maioria para serem realizadas a curto prazo. Tá? Outra coisa que chamou a atenção, como a maioria das pessoas presentes eram daqui do município, pelas nossas contas, mais de 90% profissionais do município de Suzano, e as outras 5, 10% de Estado, rede privada, houve uma discussão muito centrada nas ações da rede municipal. Entretanto, a gente pôde também deliberar sobre as ações específicas de ensino superior, de ensino médio também, dentro dessa especificidade. É isso. Obrigada. Não contemplou? Débora, assim, só para a questão de encaminhamento. Como a gente tinha combinado anteriormente, a gente não vai abrir para a plenária, é informe. Então, isso, acho que você pode complementar o resumo dela, acho que você põe escrito, põe junto, entrega para a mesa. Depois nós vamos tirar na agenda a comissão que vai sistematizar e que vai contemplar a discussão de todos os grupos, né? Porque no documento não vai caber à comissão cortar o que fica ou não no documento. O documento, no final, vai contemplar a discussão de todos os GTs. E é lá em abril que nós vamos dizer o que fica e o que sai, tá bom? Então, assim, faz um adentro no resumo da Yumi e passa para a mesa, tá bom?
Antes de eu passar para a Lindalva, eu queria chamar o Renato para compor a mesa. O Renato, nosso representante do Estado, parece que o Renato chegou. Chegou, o Renato está chegando. Chamo o Renato para compor a mesa, para ele sentar aqui com a gente, para acompanhar a condução dos trabalhos agora no período da manhã. Enquanto o Renato se aproxima, eu já vou chamando o próximo, depois a gente abre, se quiser falar uma palavrinha. Mesa 6, Lindalva. A mesa 6 discutiu acesso, permanência, qualidade social no ensino médio e técnico. A formação geral e profissional, pensada numa perspectiva integradora, torna-se fundamental no processo de formação que propicie condições objetivas para a inserção cidadã e profissional dos jovens e dos alunos trabalhadores. Essa integração, sempre presente nas lutas das classes populares, e também, por sua centralidade em uma proposta de desenvolvimento, contribuirá para a definição das propostas para o ensino médio. Quais articulações são necessárias para garantir o acesso e permanência dos jovens nessa etapa da educação básica? Os GTs tinham 5 orientações para discutir. Bom dia a todos. Bom, a mesa 6, ela debateu o tema acesso, permanência e qualidade social no ensino médio e técnico e contou no dia 25 com a presença da palestrante professora Sônia da USP do campus de Guarulhos, que brilhantemente deu-nos uma aula de História da Educação e discutiu acerca da atual situação do ensino médio atrelado ao mundo profissional. No dia de ontem, os GTs responsáveis pela mesa em questão... Dalva, só um minuto. Gente, eu vou pedir, por favor, que a plenária mantenha silêncio, porque senão a gente não consegue ouvir, a gente não consegue caminhar com os trabalhos, tá bom? Eu dou 1 minuto do tempo que eu tirei, tá bom? Bom, a mesa em questão estava dividida em 4 grupos, mas em função do número pequeno de participantes, nós juntamos e fizemos apenas um grupo de discussão, mais ou menos 110 pessoas. Então, esse grupo foi dividido em 5 equipes, cada um discutiu um eixo da mesa, e em seguida levamos ao debate e à votação. Todos os eixos foram aprovados na íntegra e as propostas adicionais foram agregadas a eles, de forma a adequá-los à realidade do município de Suzano. Das 5 metas, 4 tiveram propostas para prazo de execução de 2 anos e uma delas, um prazo de 5 anos. Os grupos realçaram a necessidade da valorização da educação para a manutenção da igualdade do direito como instrumento de inserção ao mercado de trabalho, através de parcerias com o município, Estado e empresas privadas, entre outros. Eu gostaria de dizer, particularmente, que, infelizmente, o despreparo de alguns participantes, atrelado a um certo desespero por busca de soluções para problemas específicos, tirou o foco das discussões, fazendo com que o coordenador da mesa tivesse que, durante vários momentos, interromper as discussões, enfim, e trazê-los de volta ao eixo, que era o debate principal. As discussões estavam mais voltadas para a valorização tanto do profissional docente, e também havia uma grande preocupação com a necessidade de uma equipe multidisciplinar que desse conta de trazer para a escola e resolver os problemas relacionados à parte psicológica, né, psiquiátrica, às vezes até, dos discentes, que fugiu bastante porque esse pareceu ser a preocupação maior da nossa mesa e que não tinha muito a ver com a proposta, com os eixos, né, que estávamos discutindo. Basicamente, foi essa a nossa discussão. Eu queria fazer um agradecimento. Eu sou professora do Estado e tive total liberdade de participação através da direção da minha escola, que é a Escola José Benedito Leite Bartolomei, e acho que a educação pensada, município, Estado e rede privada, é aquela que vai dar realmente um resultado perfeito. Só o município
né, não conseguiria realmente oferecer todas as necessidades que a sociedade necessita. Então, queria fazer esse agradecimento especial a vocês que nos convidaram e a nossa direção que me proporcionou essa participação. Obrigada. A mesa 7, a Lucy, vai relatar como foram os trabalhos na mesa que discutiu acesso, permanência e qualidade social no ensino fundamental de 9 anos. O Plano Nacional de Educação estabelece que a implantação progressiva do ensino fundamental de 9 anos, com a inclusão das crianças de 6 anos, deva se dar em consonância com a universalização do atendimento na faixa etária de 6 a 14 anos. Ressalta também que esta ação requer planejamento e diretrizes norteadoras para o atendimento integral da criança e adolescente em seu aspecto físico, psicológico, intelectual e social, além de metas para a expansão do atendimento com garantia de qualidade. 7 orientações para discussão no dia de ontem. Bom dia a todos, bom dia à mesa. Primeiro, uma ressalva. Meu nome é Lúcia, eu represento as escolas particulares do município de Suzano. Trabalho especificamente também com o ensino à distância pela Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, que é de Canoas, no Rio Grande do Sul. Nós participamos, então, da mesa 7, que foi realizada no Bunkiô, e os grupos foram subdivididos no auditório e também no salão principal, e os outros 2 grupos, pelo pequeno número de participantes, se juntaram, então, o Toshio e o Morricone. A discussão foi assim bem tranquila, o grupo aceitou todas as propostas, né, do documento, fazendo algumas ressalvas em cada um dos itens. A discussão, assim, que foi mais acalorada, onde o pessoal participou bastante, foi quanto o ingresso da criança de 6 anos no ensino fundamental, aonde ficam umas questões assim que devem ser atendidas dentro da especificidade da criança, do profissional. Primeiro, que o profissional da educação deve estar preparado para essa transição, para atender essa criança de 6 anos, respeitando a sua infância, né? Então, como se trabalhar essa criança de 6 anos já no ensino fundamental. E, por outro lado, a estrutura física, que é muito importante, porque se a criança tem 6 anos, ela tem o tamanho também de 6 anos. E tem muitas crianças saindo de mesinhas e cadeirinhas de creche, indo para uma sala onde tem carteiras de adultos, né? Então, tudo isso também deve ser observado. A segunda discussão foi quanto ao currículo, né, do ensino fundamental, que deve se formar uma comissão, uma organização, aonde inclua os 3 setores da educação, seja municipal, estadual e rede particular, para que a criança, ao ser transferida de uma instituição para outra, não tenha o problema, né, dessa transição, que ela possa continuar os seus estudos com qualidades, sem prejuízo na aprendizagem. O último item foi também quanto ao planejamento de início de ano. Os professores acham pouco 2 dias para planejamento, então eles querem mais tempo para poder se preparar melhor para atender as crianças durante todo o ano. Eu quero agradecer essa oportunidade e eu pediria mais um tempinho só para a secretária, se ela me permite, porque pela primeira vez eu estou sendo convidada para um evento tão grandioso e eu participei desde o primeiro dia até estou terminando ele. E eu quero pedir essa fala pelo seguinte: no primeiro dia, eu não como educadora ou da parte da educação nem nada, mas como cidadã, me senti assim extremamente envergonhada quando o convidado de honra da mesa, o professor Chagas, né, tomou a palavra na sua fala primeira, né, na hora da apresentação,
E as pessoas que são da área da educação do município de Suzano, e eu percebi assim que tinha de todas as fases da educação, começaram a sair de 20, de 30, de 50, e é uma pessoa tão especial, convidada, e ele estava falando de uma maneira tão clara, que a gente estava assim, aproveitando, e fomos muito prejudicados pela falta de educação do povo que deveria trazer a educação para Suzano. Então, eu peço... Então, em nome daquelas pessoas, que eu acho que ao todo tinham mais 100 pessoas no final da noite da abertura, em nome dessas 100 pessoas que ficaram no auditório até o final do debate, eu peço perdão, eu peço desculpa para a secretária da Educação, que hoje está representando as autoridades do município, para todo o pessoal que trabalhou, que se empenhou nesse congresso. E eu acho que a gente deve um pedido de desculpa para o representante do secretário da Educação. Lúcia, finalizando, por favor. Sim. Eu acho que a gente pede... Isso, já estou terminando. Então, eu acho assim, que seria interessante mesmo um pedido de desculpa em nome da comunidade suzanense às autoridades que estiveram aqui presentes. Obrigado a todos. Da mesa 8, o Joaquim vai fazer o relato. Era a mesa que discutiu e os GTs problematizaram o tema sobre gestão democrática e controle social. A autonomia das instituições de educação básica e superior num sistema nacional articulado é assunto a ser debatido, com destaque para a importância dos diferentes conselhos na fiscalização e no acompanhamento da política educativa como um todo. Quais mecanismos garantem a participação de professores, estudantes, pais, mães ou responsáveis, funcionários e comunidade local na discussão, na elaboração e na implementação de planos municipais, estaduais e federais, bem como nos planos e projetos pedagógicos das unidades educacionais? Qual o papel tem a eleição dos gestores da educação em todos os níveis? Os GTs tiveram 6 orientações para discutir. Bom, eu fiz um relato aqui e o documento na íntegra, como o grupo discutiu, já foi entregue. A autonomia pedagógica. A rede precisa discutir um currículo para todo o município, para que os professores tenham clareza dos objetivos de cada série. Para que a escola tenha verdadeiramente autonomia, é necessário a implantação do Conta Escola, atrelada ao PPP das escolas, com fiscalização dos gastos pelo Conselho. O nosso município está dando um grande passo em direção à democratização da escola, ao promover a eleição dos gestores de escola. Mas ainda precisamos realizar uma avaliação dos indicadores de qualidade em toda a rede. Nessa gestão, há uma preocupação em democratizar todos os processos de organização da rede. Porém, é preciso mostrar isto. É necessário divulgar as contas, o PPA, o PPP, através da mídia e plenárias, tornando todos os processos mais transparentes. Precisamos de mais espaço na mídia para divulgarmos o que as escolas têm feito de bom, pois a rede pulsa, mas ninguém sente. Precisamos aproveitar as reuniões de pais para divulgar os projetos da escola, bem como os projetos da secretaria. Além de garantir a livre organização sindical, a organização estudantil precisa de formação, suporte financeiro, destinando uma parte do Conta Escola para a organização estudantil gerir com autonomia. Muito obrigado. Antes de chamar a Luísa, que vai relatar como foram os trabalhos do GT da Mesa 9, eu vou ler
a complementação que a Débora fez para a mesa que discutiu a questão da inclusão. O grupo aprovou com alterações grande parte do texto, mas colocou pontos que julgou importantes para a discussão, como, por exemplo, a oferta imediata de turmas de EJA dentro das unidades prisionais, com o atendimento do princípio básico da educação para todos. O ponto mais polêmico da discussão recaiu sobre a questão da escola como laica. Entendemos que a escola é feita por pessoas e, assim sendo, as dificuldades em trabalhar com diferentes culturas religiosas ainda está incutida entre os profissionais. Então, como proposta, lançamos o desafio de uma programação de debates honestos, reconhecendo nossas limitações e apontando caminhos para a verdadeira escola laica, que consiga ultrapassar o papel e o ideal, indo para o real. Isso, Débora. Chamo a Luísa, que vai relatar os trabalhos do GT que discutiu o currículo e a avaliação. A qualidade da educação envolve dimensões extra e intraescolares que devem considerar os diferentes sujeitos, a dinâmica pedagógica, o desenvolvimento das potencialidades individuais e coletivas, locais e regionais. Ou seja, os processos de ensino-aprendizagem, os currículos, as expectativas de aprendizagem, bem como os diferentes fatores extraescolares que interferem direta ou indiretamente nos resultados educativos. É nesse processo que a avaliação de uma qualidade negociada entre todos os sujeitos envolvidos ganhe destaque, podendo assumir papel importante na escola democrática. 9 orientações. Bom, as discussões estiveram voltadas num processo de um calor muito bom. Foi feita a integração de 2 grupos devido ao número pequeno de participantes. Todas elas foram mantidas num critério de muito respeito, de muita qualidade. Os tópicos mais polêmicos deste assunto foi o 183, que é garantir o projeto pedagógico, mas garantir com ele também a presença do coordenador pedagógico. Um outro ponto também foi o 184, que define as diretrizes curriculares e processos avaliativos. O outro ponto foi o 185, definir os processos avaliativos voltados para a identificação do monitoramento. E um outro foi a questão da problemática da tecnologia, buscando assim a manutenção dos mesmos. As nossas discussões transcorreram de forma muito agradável. Um grupo que não era muito grande, mas que as pessoas participaram integralmente, opinando e oferecendo, assim, uma contribuição muito grande para esta ação, para essa meta, garantindo, assim, uma grande qualidade naquilo que nós vamos desenvolver lá na ponta. Outra questão foi que todos nós ali adicionamos questões. Então, algumas das metas apontadas, das 9 metas apontadas, estão acrescidas de metas adicionais, que não precisa ser colocada aqui agora, pois está lá no documento, ok? Então, o nosso trabalho regiu nesse aspecto. Eu agradeço, muito obrigada. O Luiz vai relatar para a gente como é que foram os trabalhos dos GTs, ou do GT que discutiu acesso, permanência e qualidade social na educação de jovens e adultos. De acordo com os dados do IBGE, PNAD, 2003, 11,2% da população brasileira é analfabeta, sendo que aproximadamente 2,5 milhões estão na faixa de escolaridade obrigatória, 7 a 14 anos. Dentre os maiores de 10 anos, 11,2% não têm escolaridade ou estiveram na escola pelo período de até 1 ano. 27,5% têm até 3 anos de escolaridade e mais de 2/3 da população, 60,4%, não possui o ensino fundamental completo, tendo, no máximo, 7 anos de escolaridade. Para tanto, faz-se necessário garantir condições para erradicar o analfabetismo no país, com a colaboração dos entes federados. Como a educação de jovens e adultos deve ser discutida e valorada para ocupar, de fato, não só os espaços físicos, mas os projetos político-pedagógicos das unidades escolares.
17 orientações. E aí, antes de passar para o Luiz, gente, eu só vou reforçar uma coisa. Aqui, quem está na mesa, está vindo um zum muito grande, está difícil da gente conduzir. Então, eu vou reforçar, peço por favor que as pessoas mantenham silêncio, porque eu acho que essa discussão é de interesse de todos. Quem tiver que atender celular, tiver alguma coisa importante para conversar, a gente pede por favor que faça isso aqui do lado da tenda, para a gente poder garantir que todo mundo ouça e a gente tenha uma qualidade na discussão, tá bom? Bom dia. Antes de iniciar minha fala, eu gostaria que as pessoas que participaram ontem do GT, onde eu estava coordenando, por gentileza, levantassem a mão, só para eu saber quem está. Legal, tem um pessoal bacana. Então, eu vou tentar contemplar tudo que a gente discutiu, porque foi um ponto muito polêmico, que a gente tem que ressaltar que a educação de jovens e adultos na cidade de Suzano, pelo menos no período que eu estou aqui como educador, nos últimos 2 anos está abandonada em alguns sentidos a nível pedagógico, de organização também. Nós tínhamos um trabalho que vinha sendo feito e esse trabalho parou. Então, o grupo teve muitos anseios, tivemos muitas polêmicas em algumas questões, mas a discussão fluiu de forma até agradável e muito respeitosa nas colaborações. Então, acho que o fato inicial mesmo é a questão de erradicar o analfabetismo, né? Foi um ponto que é o principal desse debate com a questão da educação de jovens e adultos. Então, acho que a gente deu a proposta de mobilizar a militância, de mobilizar toda a sociedade civil de Suzano, mobilizar os sindicatos, associações, igrejas, enfim, mobilizar toda a sociedade suzanense para realmente resgatar essa população que está fora da escola, nos índices que nós acabamos de ler. E a gente sabe que em Suzano a gente não tem um número ainda correto das pessoas que não concluíram seus estudos e que necessitam da educação de jovens e adultos. Então a gente propôs também um censo demográfico, né, juntamente com todas as entidades, com toda a participação da sociedade civil, para levantamento dos locais de identificação dessa população. Outra coisa muito bacana também foi a questão da flexibilidade dentro da EJA, em questões locais, né, que a gente defende vários locais, como dentro próprio do presídio, que a gente não citou isso lá, mas é uma questão muito interessante que foi discutida na outra mesa, a questão de montar espaço dentro das próprias empresas onde esses trabalhadores estão, né, que haja uma parceria com a secretaria em horários flexíveis para que o trabalhador possa continuar seus estudos. E também nos turnos, né, turnos bem flexíveis mesmo. Outra coisa também que a gente foi uma proposta, foi uma política mesmo de educação voltada para a educação popular, né, e também de uma cidade educadora, ou seja, toda a cidade de Suzano envolvida também nesse processo de erradicar o analfabetismo. Bom, foi dito também a questão da continuidade dos estudos dessa clientela. Como seria isso? Então, a gente levantou alguns pontos, levantando que a gente levou até a proposta da Escola Livre do Trabalhador, onde o aluno poderá continuar seus estudos de forma mais visando o lado profissional, que vai qualificá-lo para o mercado de trabalho. 2 minutos, Luiz. Essa qualificação, ela seria também dentro de uma inclusão, né, social dentro do mercado de trabalho, mas também a nível de ele ter como forma também, como outra opção, a uma economia solidária. Então, a gente também defendeu a proposta da economia solidária. Além do currículo também bem flexível dentro dessa área, ok? Bom, e para terminar, eu só gostaria de dizer o seguinte, eu queria ler duas frases de Paulo Freire. A primeira: não podemos tudo, a prática educativa pode alguma coisa. E outro: precisamos ler o mundo para depois ler a palavra. Bom dia a todos. A Angélica vai relatar os grupos, ou o grupo da mesa temática 11 e da mesa temática 12. A mesa temática 11 discutiu acesso, permanência, qualidade social no ensino superior. Ensino superior como condição de desenvolvimento e de qualidade de vida, bem como responsável pela formação dos profissionais que atuam na educação básica,
é importante para a concretização de políticas educacionais que garantam a qualidade do ensino. Quais indicativos as redes municipais e estaduais podem apontar para contribuir, fortalecer e estabelecer ações que incidam sobre a formação inicial e continuada dos profissionais docentes e não docentes? 9 orientações o GT tinha para discutir sobre o ensino superior, e eu já vou ler aqui da Educação, Trabalho e Desenvolvimento Social, que era a mesa 12ª, que discutia as relações de trabalho toda. A Viviane está no plenário, que ficou responsável por relatar. Ah, então tá bom. Então a Angélica vai fazer do ensino superior e a Viviane da mesa 12, ok. Acho que sim, obrigada. A mesa 11 tratou da temática do acesso, permanência e qualidade social no ensino superior. As discussões empenhadas na noite de ontem foram valorosas, na certeza de que o ensino superior de qualidade é condição para o desenvolvimento e qualidade de vida dos profissionais da educação básica, repercutindo diretamente na qualidade da educação deste ensino na cidade de Suzano. Trataram-se de metas que objetivavam mudanças de concepções, criações de mecanismos de fortalecimento das instituições de ensino superior, especialmente as públicas, com o fortalecimento dos cursos de graduação, pós-graduação, lato e stricto sensu, e o oferecimento desses cursos de forma ampla para todos os profissionais. Alguns dificultadores das discussões que devem ser mencionados foram a falta de clareza para o estabelecimento do grupo como um todo para o estabelecimento do prazo de execução das metas, visto que as discussões não puderam se debruçar no orçamento que pode viabilizar as metas. Todas foram colocadas como curto prazo, mas se entende que o momento em que a gente possa vê-las à luz do orçamento, esses prazos vão precisar ser revistos. O ponto alto das discussões foram, sem dúvida, as reflexões coletivas colaborativas que pudemos fazer em um movimento em que aprendemos que uma das ações mais profícuas na construção de um futuro cidadão está em planejá-lo, pois assim planejamos a inserção das novas gerações no acumulado cultural da humanidade. E essa é uma das questões tão fortes no ensino superior. Todas as metas foram mantidas e acrescidas a elas algumas sugestões.